água e fogo anulam-se. Quero tanto chegar ao mar quanto tu fugir dele. Casei-me só para provar a água que se esconde na espuma. Em tudo no mundo me engano. Faço planos para a maré cheia, mas não saio da praia antes dela encher. Este trecho sai do livro Escama, Rima, Carapaça, do Manuel Alperne, que escreveu o texto, e da Alexandra Ramires, que inicia o livro com imagens. Dizem que ilustrar é lançar luz sobre um objeto. Neste caso, os dois autores das ilustrações, ou seja, e do texto, são ambos ilustradores, porque são ambos pessoas que saem do mundo do cinema. A Alexandra produz cinema, o Manuel Alperne sempre tem ligado ao cinema. E tanto tantas imagens como o texto não se poderão dissociar, ou seja, de uma certa descrição. E eu iria lançar um repto a quem abra o livro: analise bem as imagens e depois leia o texto, como está na sequência do livro, e depois volte, após ler o texto, volte a observar as imagens e pensar quanto as imagens transformaram o texto ou quanto o texto transformou as imagens, em termos de narrativa. Eu pergunto à Alexandra como é que é esta coisa de ilustrar. Como é que é um autor ilustrar a ideia do outro? Para mim primeiro, para ti que nasces ou que trabalhas no cinema, como é que é esta questão de fazer um guião, trabalhar sobre um guião? Para mim não é a zona de conforto. Para já ilustrar, acho que nós podemos olhar para a palavra da ilustração de várias formas, não é? Uhum. É como alguma coisa ilustra outra coisa, não é? E um filme também pode ser muito ilustrativo, mas a ideia de conseguir concentrar tudo numa imagem, eu acho que para mim é um desafio com o qual eu não estou habituada. Estou habituada a ter mais ferramentas para poder comunicar, a ter o tempo, ter planos, ter ritmo, ter narrativa. E claro que aqui essas coisas também existem, só que tem que ser um poder de síntese assim, muito, muito maior. Mas uma coisa é certa, que gosto, quando uma pessoa lê algo que lhe toca, dá sempre a vontade de começar um ping-pong. Não sei se posso dizer isto assim, mas que uma pessoa possa começar dali a criar aquilo que é a linguagem, que se calhar no meu caso é a imagem, e perceber também como é que isso se rebate em quem lê, em quem vê. E pronto, porque eu não estou muito habituada a ilustrar, assim, de uma forma comum, não é um exercício continuado que eu tenho. Mas quando tu fazes os teus filmes, constróis o teu próprio guião? Sim. Nunca construíste um filme a partir de um guião? Eu trabalho com pessoas no guião, mas, por exemplo, o último filme que fiz, trabalhei com a Regina Guimarães, mas eu já levei a história. Então não houve propriamente esse exercício. E eu sinto que é uma responsabilidade muito, muito grande de ilustrar o trabalho de alguém, porque eu não sei se a minha visão às vezes encaixa naquilo que é a visão da pessoa, mas eu acho que há assim um lado que é bastante aberto, e que se uma pessoa não tiver medo de não ir ao encontro daquilo que é esperado, eu acho que às vezes há assim surpresas maiores. Durante a tua produção artística para este livro, conversaste com o autor? É assim, houve algum diálogo verbal com ele, ou só houve um diálogo através do texto? Depois de eu fazer alguns... Ou seja, concretamente, telefonaste ao Manel? A dizer, o que é que tu queres dizer com isto? É assim, o Manel lançou-me assim esta
Isto agora parece assim uma frase clichê, lançou este desafio, mas é verdade. O clichê é uma palavra que, segundo o Daniel Blaufux, quer dizer fotografia. Então pronto. Portanto, E até foi ao vivo, apesar da... Não, foi ao vivo, apesar da pandemia. Nem por telefone foi... Sim. Não, mas houve um momento aqui que eu acho que ainda houve uma espécie do tal ping-pong que estamos a falar, porque o Manel deu-me o texto e acho que o texto, para mim, e acho que foi o que me fez ter vontade de querer fazer, é bastante sugestivo em termos de imagem e quis mesmo começar a... Uma pessoa lê e só o título, Escama, Rímel, Carapaça, eu acho que tudo isto dá vontade de começar a perceber como é que isto se traduz em imagens, porque reflete textura e assim, e depois o próprio texto tem muito a ver com água. A água eu acho que é um elemento que me fascina sempre muito trabalhar naquilo que toca ao desenho. E depois houve um momento que eu fiz meia dúzia de desenhos e que ainda falei com o Manel, e o Manel ainda me estimulou para fazer mais 2 ou 3 e falámos um pouco sobre isso. Não foi um diálogo constante, foi uma coisa pontual, mas que aconteceu, claro que sim. Mas eu também acho que tive muita liberdade de interpretar aquilo que o Manel escreveu e que me fez também ter tanta vontade de fazer desenhos, como estes desenhos. Este texto sugeria-te um filme de animação? Sabes que a fazer estes desenhos eu percebi-me que eu não consegui desenhar a cara de um personagem sequer. Eu sinto que isto vai muito mais por uma sensação de... Como é que eu ia te explicar? De temperatura, de movimento, do que propriamente criar uma personagem com uma cara. Mais rapidamente eu estava a tentar perceber como é que fazia o molhado do que como é que fazia a cara de uma pessoa. Se tu, já vamos passar aqui ao Manel, mas Sim. Se tu reparares neste livro, estas personagens, as 2 personagens principais, o homem e a mulher, estão sempre indefinidas. Nunca são descritas. E a mulher é uma mulher que se pinta e se retoca e nunca se mostra ao personagem homem principal. Esconde-se sempre. Mas mesmo isso eu senti... E ele tenta desvendar. Por isso tu também não conseguiste desvendar o homem, como não conseguiste desvendar a mulher, que está completamente... Não, eu estava na pele do homem, senti-me... vedada. Está completamente... Tem uma carapaça de make-up, de maquilhagem. Sim. E no fundo, a história deste livro é a tentativa de ele chegar ao interior de uma mulher. Eu acho que é a parte do livro mais emocionante. Sim, mas acho que é muito visual uma pessoa que está altamente maquilhada, não é? Uma pessoa cria logo uma imagem e se calhar uma pessoa lê e imagina uma mulher extremamente maquilhada, mas era uma coisa que eu não conseguia desenhar aqui. Aquilo que me estava a tocar mais era o facto de haver água por todo o canto deste espaço, não é? E é interessante que o rímel, a base, o batom, parece uma coisa um bocadinho incompatível com a água, não é? Sim, é gordura, repele, é verdade. É verdade. E daí que eu acho que este livro tem muito esta questão de imaginário e de imagem. Imaginário também vem de imagem. E, portanto, tem Eu agora passava aqui ao Manel. Desculpem, só interromper. Mas vais interromper? Tenho uma coisa para dizer. Todos os dias te ofereço uma orquídea. Todos os dias me ofereces uma rosa. Há mais de 3.000 espécies de orquídeas. Apenas 100 de rosas. Por agora somos felizes, mas sei que vou ganhar esta guerra. Em breve, o teu amor tornar-se-á redundante. Uma repetição de gestos, odores, memórias, caldo. Enquanto o meu, aroma, espinho, pétala, cor, incessante busca, momento lindo, em que cada beijo é o primeiro amor. Eu agora passo ao Manel, porque, de facto, este livro tem... Eu como co-editor deste livro, apaixonei um bocadinho por este livro. Pelo lado das imagens, principalmente. Das imagens que estão expressas no trabalho da Alexandra, mas no todo o trabalho de imagem que o Manel produz ao longo dos 78 cantos, ou estrofes,
ou estâncias. Este livro, eu não sou muito bom a apresentar livros, e acho que comparar um livro com outros é logo a morte do artista. No entanto, eu vou mesmo comparar, que quando acabei de ler o livro ainda em papel de impressora do Manel, fez-me logo lembrar, por ser o estilo de livro que é, de texto que é, fez-me lembrar aqueles grandes livros que dão pelo nome de Odisseia, do Homero, ou Lusíadas, do Camões, ou Uma Viagem à Índia, do Gonçalo M. Tavares, que têm muita página e são lindos e maravilhosos, não estou a dizer que não, mas lembrei-me, e pronto, este tem 78 páginas e o Manel consegue condensar nestas 78 páginas o percurso de uma personagem masculina que tenta chegar a uma feminina, que tenta, essa personagem feminina, que é a Estela, fugir de quem a procura, porque se esconde sempre. E eu ia perguntar ao Manel como é que surgiu esta personagem feminina da Estela, sem desvendar, porque depois quem ler vai descobrir a sua Estela do leitor. Como é que surgiu, se surgiu primeiro a personagem masculina que está a fugir dele próprio, ou a personagem da feminina que está a fugir do homem? Olha, em primeiro lugar, obrigado por me comparar só ao Homero. Homero, sim. Homero, Camões e Gonçalo M. Tavares. Exatamente. E Manuel Alperne. Por que não comparar? Os livros estão aí para nós comparar. Não está mal. E pesa menos, custa menos a transportar. O livro começou... Eu posso explicar um bocadinho mais atrás. Eu, quando era criança, escrevia muita poesia de criança, ao ponto de que, quando acabei a quarta classe, a minha professora, que eu gostava muito dela, resolveu escrever um cartãozinho entregado a cada um com a profissão que achava que cada pessoa ia ter. E a mim saiu um poeta. Calhou poeta. Grande profissão, não é? Uma profissão espetacular. Depois, eu fui continuando a escrever poesia de vez em quando, muito má, sobretudo quando tinha os gostos amorosos na adolescência, essas coisas assim, a fazer aquelas coisas muito trágicas, não é? Escrevia, depois queimava tudo. Não era para esse lado, era mais para... Era tal o sofrimento dela já não gostar de mim, ou do que quer que fosse, que fazia assim a coisa de forma mesmo drástica. E depois chegou ali a uma altura que achei que aquilo não tinha validade nenhuma, não gostava daqueles poemas que eram fracos, obviamente, que eram poemas... adolescentes, e fui-me deixando de escrever poesia, fui enverdando mais para a ficção, que foi uma área que me interessou sempre também explorar, com várias tentativas, com várias coisas. E às tantas, num livro que eu estava a escrever, que tinha uma personagem que era músico de rock, e o músico fazia parte do livro, tinha letras de canções. Então eu fui escrevendo o que eu chamei uma poesia de personagem, ou seja, aquilo não é uma coisa que venha das entranhas, como aparece na maior parte dos poetas, mas era encarar, ter a afinidade com aquela personagem, colocar-me no seu papel e, a partir daí, escrever poemas. Alguns desses poemas foram parar ao primeiro número da Morte do Artista. Eu digo poemas porque eu cheguei a pegar naqueles poemas e mostrei ao Luís Varatojo e disse: olha, escrevi aqui umas letras de canções, não queres musicar? E ele disse: isto não tem nada de letra de canção. não tem rima, não tem... Como é que eu vou alguma vez musicar isso? Por isso eu apercebi que realmente o que tinha escrito ali eram alguns poemas. E foi a partir daí que comecei a voltar a escrever alguma poesia, sempre muito com esta ideia de personagem,
que não significa que depois as coisas não vá tudo estar cá dentro de alguma forma, mas é por um outro caminho, não é um caminho de exposição interior direto. E também voltou a acontecer os poemas acontecerem, ou seja, estar muito bem e ter começar aqui a aparecer a ideia de um poema e ter a necessidade de o escrever. E eu muitas vezes, como as brincadeiras que fizemos com a revista, com a morte do artista, depois há sempre pessoas que gostam mais de um poema ou do outro, eu sempre senti também os poemas como uma espécie de singles, não é? Agora há aquele, como se tivesse uma canção. Isso dá-me imenso gozo, porque sempre tive essa grande afinidade com os músicos e sempre uma grande pena de não poder ser um deles. E por isso foi acontecendo. Com aqui aconteceu a mesma coisa. Surgiu-me este primeiro poema, o primeiro que está aqui, que vou ler. E foi assim que começou. Surgiu-me um poema, logo o número 1. Já aprendi a controlar os gestos de braços e de pernas, para gastar apenas energia mínima indispensável para me manter à tona. Tratei de me acalmar. Não faço movimentos bruscos. Respiro compassadamente. E, por vezes, deito-me na água, tirando partido do manto de sal que me metes. Contudo, sei que é uma questão de tempo. Agora ou depois chegará a hora que as forças me faltarão. As pernas e os braços irão sucumbir ao peso do corpo. Restar-me-á, então, cair no abismo aquoso das montanhas invertidas. Dar-me a comer aos peixes. Para já, resisto. Insisto em mexer pernas e braços em movimentos mínimos, apenas porque cada hora que passa é mais uma hora que passou. E depois continuei. Distante, no deserto de água, observo um movimento. De início é apenas um levantar de espuma flutuante. Não será peixe, nem golfinho, nem baleia, nem tubarão. É rastro de gente, rastro de barco. Só os barcos deixam pegadas à frente do caminho. Esbracejo com imprudência na esperança da salvação. Se o barco seguir outro rumo, terei os membros tão cansados que me restará pouco tempo até me deixar cair para o vazio eterno. Mas navega na minha direção. Já o vejo próximo. Levanta ao mar, empurra ondas contra mim. Engolo água, cuspo, volto a engolir. O barco que me vem salvar quase me afoga. É um navio imenso, de porte desproporcional à minha humilde condição de náufrago. Já me terão visto, caso contrário, passam por cima. Desligam os motores. Do alto do convés é lançada uma boia. Reconheço-os. Aqueles que me vêm salvar são os mesmos que me atiraram à água. Portanto, o que aconteceu foi, surgiu um poema, o primeiro, e depois surgiu o segundo poema, escrevi-o a seguir, e depois pensei, talvez consiga controlar este meu impulso, porque foram escritas de impulso, de forma a, apesar de parecerem poemas, ou de serem poemas, contar uma história, não é? Por isso, seguir o caminho desta personagem. E depois foi tudo acontecendo de forma muito instintiva. Agora, olhando para o resultado final, posso perceber que há aqui que se calhar aquela camada de base de Rímel é simplesmente um mistério feminino, não é? E há aqui uma personagem masculina que anda à procura do que metaforicamente é o mistério feminino. Só que ele é feito de água, por isso ele, de facto, desfaz. Não é? Ele não tem como não te desfazer o que se passa ao lado. Por isso, primeiro surgiu o náufrago, não há dúvida, e depois surgiu a sua história. Eu nem sei se é uma história um bocado perversa a esse nível, nem sei se é bem uma história de amor, nem sei se ela... se calhar acaba por... o objetivo inicial dele talvez nem seja assim uma coisa assim tão
tão profunda. É mais uma obsessão por uma personagem, por uma mulher, um desafio que se sente também, um impulso, um jogo que olha, às tantas ele tenta olhar aquilo de uma forma racional, como um jogo de xadrez, do que propriamente uma paixão incontrolável. Posso responder com um delay gigante agora aqui uma pergunta? Sim. Não, é perguntar se imaginaria que isto poderia ser um filme. Pronto, eu não respondi. Acho mesmo que sim, acho que não sei se é assim o convencional, mas à medida que vamos pensando naquilo que é o racionalizar e tornar-se um jogo de xadrez, acho que tudo isto, além de criar imagens, tem narrativas super apetitosas para trabalhar cinematograficamente. Porque eu acho que este livro é mesmo único, porque é um poema. Podes ter rasgado os teus poemas de juventude e pode o Luís Varatujo não ter conseguido musicar os seus, mas isto é um poema pelo ritmo. Isto é uma história, é uma epopeia em que se calhar a parte mais interessante é tu falas do mistério feminino e de facto o que ele quer desvendar da mulher é o que ela tenta esconder. Isso de facto se calhar é o início da sedução e o princípio do amor. Por outro lado, ele também não quer apaixonar-se. Isso leva a esse mundo aquático, que no fundo é o amor e que no fundo é a vida, não é? Que é assim. Eu acho que esta... há um poema que eu gosto imenso, que já vai a meio da história, ainda por cima. Por isso é que eu acho que isto é mesmo uma epopeia, porque é uma história que se lê como um romance de aventuras. Não direi que é a Ilha do Tesouro, ok, mas é compulsiva a leitura. Por isso é um poema estranho, não é? Que é: gosto demasiado deste estado quase para desfazê-lo de forma leviana. Não há luz mais bonita do que a do lusco-fusco. Não há beijo mais perfeito do que aquele que ainda está por dar. Sonha-se melhor de olhos abertos, na amargura da incerteza, na ânsia do futuro. Estado quase, zona de fronteira, terra de ninguém, crença, desavença, interior. Se me deres agora um beijo, arrepender-te-ás para sempre. Se não me beijares, nunca saberás. Eu acho que a inconclusão deste livro é a sua própria sedução. A sedução de um homem por uma mulher que se esconde, um homem que se esconde. E acho que a intensidade do poema vem do que tu consegues fazer, que é escondê-lo. Consegues vários níveis, que são os grandes livros, de 78 páginas. Essa parte das 78 páginas eu já pensei. Estes dados dos 61% de portugueses não leram um livro durante o último ano. Eu ia propor como é que... Acho que quer dizer, o livro é pequenino, não é? Depois já podiam figurar na estatística do lado de... não gostava nada. Não é? Mas os dados acabam nesse 65. 65, ainda é mais curto. Não, é muito gratificante. A Morte do Artista, que agora é uma associação cultural sem fins lucrativos, que começou por uma brincadeira entre amigos e assim continua, feito tudo entre mãos, e começou com a edição desta revista, que este é o 4º número, que tem é uma revista de periodicidade eventual, porque não sabemos quando é que é propriamente editada, mas tem saído regularmente uma por ano. Ou seja, temos 4 revistas em 5 anos, porque houve aí uns casos com umas máscaras. E pronto, as máscaras impediram-nos de editar. Mas, de qualquer forma, há um ano atrás esta revista estava pronta. É uma revista que gostamos muito de editar, é por gosto só, porque, pronto, é só mesmo por gosto. Em cada número tem um artista consagrado e os outros artistas, tanto escritores, poetas, artistas ilustradores ou artistas plásticos, se juntam, sempre diferentes, e que o primeiro número, que está esgotado,
foi dedicado ao Mário de Carvalho, nosso grande amigo, e que escreveu um belo texto original. O segundo foi dedicado ao Gonçalo M. Tavares. O terceiro foi à Lídia Jorge. O quarto, que é este, à Adriana Calcanhoto. E está pronto, ou quase pronto, para sair o quinto número. Eu não sei se o Manel, que tem aqui um belo poema, diz ele que não é poeta, mas ele escreve poemas, eu iria, no fundo, para terminar, pedir para ler um poema que se chama Olivença. Bem, é um daqueles poemas que eu também gostava que fosse visto assim como um hit, uma canção. Olivença. Num hotel espanhol, desesperadamente, a slot machine não dá trocos nem prémios. A rapariga da recepção também não quer nada comigo. Digo-lhe, o quarto cheira a tabaco. Ela diz, que lástima, e recomenda-me que deixe de fumar. Deve ser uma daquelas puritanas veganas como peixe às escondidas do namorado. Ao pequeno almoço, servem churros frios e o chocolate é colacau. A água suja do café deixa-me indisposto. Sinto a garganta seca. No bar só vendem gasosas. Durante a noite, nas paredes do quarto, bichos autóctones disputam o habitat e o meu sangue. A cama range. A rapariga da recepção é que não está para aí virada. Eventualmente adormeço. Posso já não saber escrever, nem fazer amor como dantes. Mas, porra, não é assim que se trata um poeta.